que a gente vive na era da informação, todo mundo sabe. O que pouca gente sabe é o que fazer com essas informações. Numa empresa, o cenário é muito parecido. As empresas possuem dados, mas não sabem transformar esses dados em inteligência financeira para a tomada de decisão. Uma pergunta muito comum que a gente recebe, que a gente vê no dia a dia, é a seguinte: qual é a diferença entre o lucro de uma empresa e o seu caixa? Como é que eu consigo diferenciar minha margem de lucro e o meu fluxo de caixa? São coisas iguais? São coisas diferentes, complementares? Qual a diferença entre cada um deles? A gente vai passar aqui um conceito muito simples, direto e pragmático, que vai te permitir calcular esses números, esses indicadores na sua empresa no dia seguinte. Tá? Então a gente trouxe aqui uma pergunta provocativa, que é a seguinte: uma empresa pode ter lucro e ficar sem caixa no fim do mês? Essa pergunta parece um pouco estranha para quem não está acostumado com o mundo das finanças, mas ela é mais normal do que se pensa. A gente encontra, na verdade, na maioria das empresas possuem esse tipo de cenário. As empresas têm lucro, mas não têm caixa, por diversos motivos, que não é o objetivo agora da nossa conversa aqui. Mas, a partir dessa pergunta, a gente trouxe um enunciado para explicar exatamente, de forma objetiva, como é que isso acontece no dia a dia de um negócio. Vamos lá. No mês 1, ou seja, o primeiro mês da empresa, o mês inicial, a empresa fez uma venda de R$100 mil para o cliente final, sendo 40% desse valor a receber no próprio mês, ou seja, à vista. Eu vendi R$100 mil para o cliente e esse cliente me pagou 40% dessa venda à vista. O resto ficou a prazo, para eu receber nos meses subsequentes. Nesse mesmo mês, os custos e despesas da minha empresa atingiram R$80 mil. E eu fiz um pagamento de 70% desse valor dentro do próprio mês. Os outros 30% ficaram a serem pagos a prazo. Da mesma forma que o meu cliente pediu prazo para pagar a minha venda, eu parcelei provavelmente essa venda para o meu cliente final, eu também fiquei para pagar algumas despesas nos meses seguintes. Como se deu então? Como ficou o lucro e o caixa gerados no mês 1 a partir dessas transações? Vamos lá. Primeiro, vamos calcular o lucro dessa empresa. Como é que eu calculo o lucro da empresa com base nesses dados? A empresa fez... A primeira informação que ele me dá aqui é: a empresa fez uma venda de R$100 mil no mês 1, sendo 40% desse valor a receber no próprio mês. Essa segunda informação, de como eu recebi esse dinheiro, ela não é importante nessa etapa. Primeiro, eu preciso saber quanto foi que eu vendi. A venda é o faturamento. E o faturamento a gente chama de receita. Receita é tudo aquilo que eu entreguei para o meu cliente final, independentemente de como eu vou receber do cliente. Se vai ser à vista, parcelado. Esse cliente pode, inclusive, não pagar esse valor lá na frente, como foi combinado. Ele pode ficar inadimplente comigo. Mas, nesse momento, isso não interessa. Eu quero saber o que é que eu vendi, o que é que eu entreguei para o cliente. E o que eu entreguei foram R$100 mil. Eu fiz uma venda de R$100 mil. Então, minha receita nesse mês é de R$100 mil. É aquilo que eu reconheço como faturamento da minha empresa. Os custos de despesa já atingiram R$80 mil. O próprio enunciado já está falando. E eu fiz o pagamento de 70% desse valor dentro desse mês, à vista também. O resto eu fiquei para pagar a prazo. E o que é que eu considero aqui de custo de despesa? Os 80 mil ou 70% desse valor? Eu reconheço os 80 mil. Da mesma forma que eu reconheci minha venda cheia, que ocorreu nesse mês, eu também reconheço os meus custos e despesas no mês, independentemente de como eu vou pagar esse valor. Sendo assim, eu finalizo com um lucro gerado nesse mês de R$20 mil, ou seria uma margem de aproximadamente 20%. A gente não vai entrar no método de tributos aqui. Para ficar bem simples, seria uma margem de lucro de 20%, ou seja, 20 mil dividido pelos R$100 mil que eu vendi. Esse é meu lucro. Né? Se chegar uma empresa de fora aqui, uma pessoa de fora e perguntar qual o lucro dessa empresa, com base nessas informações, 20%, R$20 mil. E como é que fica agora a minha outra visão, a parte do meu caixa? Como é que eu termino o caixa dessa empresa no final do mês? Se eu vendi R$100 mil e o cliente me pagou 40% desse valor à vista dentro desse mês, entrou no meu caixa R$40 mil. O resto, os R$60 mil de diferença, ficaram para ser pagos nos meses subsequentes. E a segunda parte? Eu dividi custo e despesa nesse mês R$80 mil e paguei para os meus fornecedores, seja fornecedor, folha, aluguel, energia, mercadoria, o que seja. Eu paguei, dentro desse mês, 70% desse valor, que representa R$56 mil.
que é 70% de 80 mil, consumindo um caixa de 16 mil reais, 40 mil menos 56. Então, em cima eu tenho uma visão econômica da empresa, que é a minha margem de lucro, a minha apuração do lucro econômico no final do mês. E na segunda parte eu tenho uma visão financeira, que é de fluxo de caixa. Então aqui a gente responde a pergunta provocativa no começo desse vídeo. Uma empresa pode ter lucro e ficar sem caixa no fim do mês? Pode. Isso é mais comum do que vocês imaginam. A empresa fechou esse mês aqui com um lucro de 20 mil reais, ou 20% do faturamento. Mesmo assim, fechou o mês negativo em 16 mil reais, faltando caixa. O que é que vai acontecer aqui? Provavelmente essa empresa vai ter que recorrer a um capital de giro no banco imediato, ou entrar numa conta garantida, ou pegar um cheque especial, ou antecipar, se essa venda ocorreu no cartão de crédito, por exemplo, para o cliente final. Existe um crédito ali que vai entrar na sua empresa nos meses seguintes. Você pode antecipar essa entrada de caixa que vai ser nos meses seguintes, você pode antecipar para esse mês. Né? Ali vai ter uma geração de juros, enfim. Mas o que é que vai acontecer aqui? A empresa não conseguiu fechar o caixa desse mês. Ela vai ter que recorrer ao caixa imediato. Né? Ou o sócio vai ter que aportar um dinheiro na operação para socorrer a empresa pontualmente nesse mês 1, ou ela vai ter que recorrer basicamente a um capital de giro. Então, esse cenário é muito comum. Seja empresa pequena, média, grande, a gente encontra isso em diversas empresas. Isso chama-se, sendo bem simplista, capital de giro. Eu dei um prazo muito esticado para o meu cliente pagar e os fornecedores chegaram antes do meu cliente. O compromisso de pagar o fornecedor chegou antes do que o meu cliente conseguiu pagar toda a sua venda para mim. Isso fez com que consumisse boa parte do meu fluxo de caixa e eu terminasse o mês sem dinheiro.